O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Também, agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, sim cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos que andam me espreitando. Não entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram contra mim falsas testemunhas, e os que respiram crueldade. Pareceria sem dúvida, se não cresce, que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Deus eterno, louvado seja o teu nome para todo sempre. Uma multidão agora se reúne em oração conosco, esperando receber as tuas bênçãos, esperando receber a tua graça e a tua misericórdia, que temos a certeza que nesta manhã, neste canal, está sendo renovada na vida de cada um. Grande é o teu nome. Querido Deus, nosso Senhor, as suas misericórdias não têm fim. É assim que a tua palavra diz. E te agradecemos por isso. E estamos aqui para sermos alvo dessa preciosa graça, desse precioso amor, dessa sublime misericordiosidade que o Senhor tem por cada um de nós. Como diz lá em Romanos, se o Senhor é por nós, quem é que vai conseguir ficar em pé na nossa frente? Foi isso que teu salmo acabou de dizer. Eles caem, os nossos inimigos são derrubados na nossa frente. Nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso abrigo. Podemos até balançar, mas não cairemos, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor nos segura. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor está conosco em todos os momentos. Te agradecemos porque a gente não precisa ficar com medo do amanhã, nem do que as pessoas vão ficar falando da gente. Que falem mal, mas é o Senhor que nos bendiz. A gente lembra daquela palavra que está lá em Isaías, que nenhuma ferramenta está preparada e nenhuma delas é forjada contra a nossa prosperidade. E nisso repousa o nosso descanso, o nosso pensamento agora. Ninguém consegue levantar o mal contra nós e prosperar, porque o Senhor se interpõe na nossa frente e nos ajuda. Temos a certeza que o mover do céu já está iniciando ao nosso favor. Um movimento que a gente não vê com o olho, mas a gente sente lá no fundo do coração. E tem muitos que nesta manhã estão me ouvindo e que estão também com essa certeza. O coração começa a criar esperança
conforme as tuas palavras vão entrando em nossos ouvidos e vai causando uma transformação extremamente necessária para o nosso dia a dia, transformação necessária para que saiamos esperançosos, cheios da certeza da tua companhia, da proteção dos teus santos anjos hoje em nossa vida. Corações que estavam aguardando essa palavra hoje pela manhã, para se sentirem preenchidas lá no fundo, lá no vazio da alma, que muitas vezes grita, mas louvamos o teu nome pelo teu sussurro em nossos ouvidos. É a voz do Espírito Santo falando conosco. É uma voz tão confortadora, Senhor. É uma voz tão calma, tão serena, tão mansa. Tal qual o leve é o fardo de Jesus Cristo. E te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos trata dessa forma, verdadeiramente como um Pai de amor. Antes, enquanto nossa alma muitas vezes só ouvia barulho, o Senhor traz calmaria, traz paz em meio à tempestade, assim como o Senhor Jesus fez com os discípulos. Eles estavam numa embarcação, e essa embarcação navegava em alto mar, quando começaram a vir as tempestades, as tormentas, tais quais são as tempestades e as tormentas que enfrentamos diariamente em nossa vida, desafios, preocupações, anseios. Mas Jesus estava calmo, estava tranquilo, Jesus dormia, repousava numa paz de espírito que só provinha de uma comunhão íntima com o Pai. E em meio às tempestades, os discípulos agora despertam Jesus, chamam Jesus, e Jesus simplesmente levanta, olha ao seu redor, para aquela tempestade terrível, como se não fosse tempestade terrível, mas para os discípulos, parecia que o barco ia virar em alto mar. E Jesus, com um gesto, acalma a tempestade. Que coisa simples. Pai, queremos ter esses olhos. Queremos ter esse sentimento, essa visão de Jesus no meio da tormenta, no meio da tempestade. O Senhor é a nossa luz, o Senhor está conosco. Muitas vezes a gente se esquece de que o Senhor está com o braço estendido, acalmando a nossa tempestade, mas ficamos tão desesperados, tentando te acordar, mas o Senhor já está em pé, nos guiando em meio a essa tempestade. Entendemos que nem sempre o Senhor vai acalmar a tempestade, vai permitir que essa tempestade continue caindo, continue na nossa vida. Mas uma garantia o Senhor nos dá, de que o nosso barco não vai virar em alto mar, porque o Senhor está nele, está com a gente dentro do barco. Louvado seja o teu nome, Pai. Mais um dia, mais uma manhã, mais um público fiel engajado conosco aqui no nosso canal. O que vai ser da vida deles hoje? Quais as vitórias que o Senhor vai dar para cada um deles? Quais os anseios que o Senhor vai apagar do coração? Eles estão esperando. Eu também estou esperando. E eu me coloco aqui como evangelista nesta manhã para interceder por todos eles, porque estão esperando pela tua palavra, estão esperando que o Senhor leve a eles uma resposta. Se essa resposta não for hoje, se for amanhã, se for semana que vem, seja lá quando for, que o Senhor dê a eles a certeza da tua presença, a certeza da tua companhia. Jesus disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Louvado seja teu nome. Nós te agradecemos pela tua bênção, te agradecemos pela confirmação, pela ordem dada do céu, de que no dia de hoje a tua bênção e a tua graça e a tua misericórdia nos acompanhará. O Senhor estará andando conosco passo a passo, momento a momento, minuto a minuto. O Senhor não larga do nosso braço. O Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação. Não temos medo de nada. Que todo o medo que existir hoje no coração de alguém seja dissipado, seja convertido em alegria, seja convertido em júbilo para a honra e para a glória do teu santo nome, Senhor.
Ó Deus, teremos a oportunidade de hoje e estará diante de nós hoje várias opções para focarmos em várias coisas. Mas nos ensina, ó Deus, diante de tantas luzes, diante de tantas direções, a focarmos no Senhor. Querido Deus, quantos em nosso canal têm postado das maravilhas que o Senhor tem feito? Em vários lugares, em várias partes do Brasil, nós temos recebido, Senhor, comentários de pessoas colocando suas causas nas suas mãos. E eu quero conversar com o Senhor sobre essas causas, apresentar ao Senhor esses problemas. Eu li os comentários, vários pedidos pela família, e isso me faz lembrar, Senhor, de Atos 16, onde diz que o Senhor salva uma família inteira. Ali nós temos a história do centurião, cuja casa e a família dele toda foi salva quando ele aceitou o Senhor Jesus na vida. Que o Senhor salve a nossa casa nesta manhã, nesse dia também. Há muitos que falam sobre curas, sobre portas abertas. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor nos mostra que a maior cura é a cura do nosso coração, é a cura dos nossos pensamentos. Jesus é o nosso alívio, Ele nos traz paz, paz de coração, paz de espírito. É o que nós mais precisamos hoje. Há muitos que têm comentado também, fazendo pedidos de oração pelos filhos, pelos netos, pelo cônjuge principalmente, para que o Senhor abençoe o casamento. Pessoas que já estão sem forças, pessoas que estão cansadas. Eu as entrego nesse momento nas tuas mãos, pois como disse o salmo que lemos no início, o Senhor é a força da nossa vida. Nós não temos força, somos fracos. Vamos nos sustentar com o que nessa vida? Tais quais são as nossas palavras? As palavras dos teus discípulos quando disseram: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida. Só o Senhor é a nossa força, é a nossa salvação, é a nossa luz. É o que nós precisamos. Nessa caminhada cristã precisamos dessas três coisas: de luz para caminhar em meio às trevas, precisamos da salvação em Cristo Jesus e não precisamos temer, porque o Senhor está conosco. Pai querido, temos aqui nos comentários o pessoal de Manaus, lá no Amazonas. Eles marcaram presença em nossa oração, com muita gratidão, louvado seja o teu nome por isso. Também teve gente lá de Itapetininga, na Bahia, que entregaram a vida e os projetos, confiando no teu nome. Também de Salvador, lá na Bahia, em Vitória da Conquista, eles mandam um abraço também para todos nós e colocam os seus projetos nas tuas mãos, Senhor. Também lá o pessoal de Macapá, que apareceu com todo carinho aqui no nosso canal. Em Natal também, no Rio Grande do Norte, Goiânia, estão pedindo auxílio, um auxílio do alto, Senhor, daí do teu trono, da onde o Senhor nos ouve. E temos muito mais orações aqui, Senhor. Pessoas que ainda continuam pedindo por uma causa na justiça, coisas que estão paradas, demorando para ser resolvidas, que o Senhor destrave, abra portas e dê fluidez a esses processos para que se resolva a situação dessas pessoas. Muitas, inclusive, com auxílio financeiro travado, estão necessitadas. Pedidos em prol da família, vícios. E o que mais brilha aqui, Senhor, são os agradecimentos. Pessoas que já agradecem mesmo em meio à tormenta, mesmo em meio aos problemas. São gratas a Ti, Senhor. Eu quero colocar nesse momento, Senhor, essas pessoas nas Tuas mãos. Você aí, querido ouvinte, nesse momento nós vamos orar ao Senhor. Nesse momento nós vamos colocar
tudo isso que você digitou aqui, todas essas causas, esses problemas, situações diversas, nas mãos daquele que tudo pode. Ele conhece o teu problema, ele já sabe como resolver e ele já está agindo em seu favor. Não se esqueça, Deus ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele conhece o teu problema. E você faz muito bem em colocar esses comentários aqui, porque você está afirmando, você está declarando, você está colocando para fora isso, para que Deus, ele veja que você está sendo humilde e colocando isso nas mãos dele, com destemor, com coragem, e ele vê isso como algo muito positivo em você. Tal qual a coragem daquela mulher que estava com fluxo de sangue, e independente da multidão que a rejeitava, independente da multidão que a empurrava para todos os lados, ela mesmo se encaminhou com foco em Jesus e tocou nas vestes dele e foi curada. Da mesma forma como aquele cego que saiu gritando, mesmo sem enxergar nada, procurando o mestre e no final encontrou também a cura. Aonde você estiver, eleve seu pensamento ao Senhor Jesus, que a gente vai falar com Ele agora, nesse momento. Senhor, coração transbordando. E, novamente, ó Pai, a gente não vem aqui só para pedir, mas sempre te agradecer. Gratidão é a chave, o Senhor nos orienta, o Senhor nos mostra isso na Tua Palavra. A gratidão é a chave. E estamos usando essa chave que o Senhor mesmo nos deu. Quantas pessoas de várias partes do Brasil nos escreveram, colocaram seus pedidos e agradecimentos aqui. Nesse momento, Senhor, olha para essas pessoas com carinho, para essas causas. São tantas. O Senhor é onipotente, todo-poderoso. Para o Senhor resolver isso não é nada. Mas o Senhor conhece os corações. E no seu devido tempo, o teu mover será manifesto, porque ele já existe. O Senhor já está se movendo a favor de todas essas pessoas. Isso nos alegra, isso nos traz conforto. Não estamos abandonados. Não somos deixados na solidão. Mas o Senhor está conosco e já está fazendo algo. Mas o tempo, o fator tempo, isso é justamente para lapidar a nossa vida, desenvolver em nós paciência, perseverança e, sobretudo, confiança em Ti. O Senhor conhece cada família que foi mencionada, cada filho cujo coração da mãe está apertado, está implorando, está clamando a Ti. Às vezes um neto, um sobrinho, uma sobrinha, um enteado, muitos que pedem libertação de seus vícios, pessoas que precisam de emprego, Senhor, às vezes pais de família, homens que estão desesperados muitas vezes, com aquele sentimento de impotência para cuidar de uma família, por conta de uma mudança da empresa, por conta de uma mudança na legislação, por N fatores, e agora estão desempregados, talvez buscando um bico, uma renda alternativa, e estão precisando de um emprego, precisam sustentar a família. Há muitos, ó Deus, que precisam de uma solução hoje, e pedimos que o Senhor dê essa solução hoje, Senhor. Te agradecemos também, porque há muitos que manifestaram aqui os seus sentimentos de gratidão, de alegria, por tanta coisa que o Senhor fez na vida deles. O Senhor é fiel. Louvado seja o Teu nome. Pai, nós queremos encerrar essa oração na certeza de que o Senhor está conosco, do jeitinho que Jacó ele fez com o Senhor. Queremos sair daqui sob a Tua bênção, não largarmos o Teu braço até nos sentirmos abençoados pelo Senhor. E eu sinto essa bênção. Eu sou tão grato, sou tão feliz por causa desse ministério que todas as manhãs acontece e conduz pessoas aos pés do Senhor Jesus. Te agradeço, ó Deus. E eu quero finalizar
declarando uma bênção sacerdotal, como fazemos todas as manhãs, sobre todas essas pessoas, sobre todos os nomes que foram mencionados nos comentários e sobre esse canal também. Você, querido ouvinte, nesse momento eu declaro que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim, eu coloco sobre toda a audiência desse canal o nome e a bênção de Deus, o nosso Criador. E está selado no poder do Espírito Santo e em nome de Jesus. Amém e amém.